Boa noite. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Boa noite também aos nossos acadêmicos que, por meio do nosso canal online, nos acompanham nessa noite. E, na continuidade da Semana de Extensão Acadêmica da Faculdade de Mercosul, temos o privilégio em receber a professora doutora Jaqueline Figueiredo, pedagoga, socióloga, mestra em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora universitária há mais de 15 anos do exercício da docência no âmbito universitário. E para nós também, outro privilégio, a professora Jaqueline acompanha o IMES, e recentemente a Faculdade de Engenharia Professor acompanha o IMES desde os idos de 2005, 2006, e recentemente, a partir do nosso credenciamento de 2016, também membro do corpo docente para os cursos de Pedagogia e Gestão Comercial, notadamente na modalidade à distância, onde a professora é responsável pelo desenvolvimento de conteúdos disciplinares, então, na condição de conteudista e também de professora tutora. Muitos que nos assistem agora têm conteúdos que têm as suas aulas virtuais acompanhadas pela professora Jaqueline Figueiredo. Na noite de hoje, trataremos sobre um tema importantíssimo, notadamente para a função docente, que diz respeito ao ato de aprender para ensinar. É o viés do debate de hoje, da exploração de hoje. Então, a dedicação em aprender, o diálogo permanente na construção deste aprendizado por aquele que irá ensinar. O ato de ensinar pressupõe aprender. Aprender, inclusive, a ensinar. Caso contrário, esse processo não se atualiza todos. Muito bem. Deixo a partir de agora a condução dos trabalhos com a professora Jaqueline, desejando a todos nós muito proveito, muito aprendizado com a fala da noite de hoje. Professora. Agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar aqui, essa parceria com o IMES, com o professor Luiz. Com o Eliane já há bastante tempo, né? Começamos lá em Belo Horizonte. Então, estar aqui na casa do IMES é sempre prazeroso. E é prazeroso também conversar com professores em formação, né, meus colegas de trabalho, que vão daqui a pouco tempo também estar aqui na frente compartilhando com alunos em formação experiências de vocês na atuação profissional, no relacionamento com os colegas de trabalho, com a gestão da escola, com a comunidade na qual a escola está inserida. E que vocês estabeleçam um vínculo também com a instituição que você se forma, porque a formação de um professor, assim como dos diversos profissionais para diversas áreas e campos do saber, é um processo contínuo, ainda mais no momento que a gente está, né, de produção intensa de conhecimento. Esses momentos, né, igual o professor Luiz, né, agradeceu por estar aqui, mudar a agenda. No Brasil é muito raro a gente ter momentos de troca de experiência entre professores. Né? Não é conferido ao professor a posse de ser ele um produtor de conhecimento. Né? Na maioria das vezes, o professor ocupa um lugar daquele que vai atuar na mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, tendo como conhecimento experiências de outros. Né? Então, os professores, nós também somos produtores de conhecimento sobre o nosso fazer docente. Então, né, foi enviado para vocês várias sugestões de temáticas diferentes, algumas até mais próximas à minha área de atuação, porque eu gosto muito de trabalhar com políticas públicas, currículos e programas. Então, o professor Jorge me solicitou algumas temáticas e foi uma surpresa agradável trabalhar com esse tema, que é um tema que
eu já não revisitava há um tempinho, e foi um processo de retomar os estudos e rever como que é que o professor aprende, né? Porque a gente vai fazendo isso muito no automático. E eu gostaria também que fosse uma troca de experiências, que vocês, qualquer momento, ou qualquer dúvida, ou qualquer comentário, qualquer contribuição, né? Levantem a mão, que eu gostaria muito de dialogar com vocês, né? Vocês vão ver que esse processo em sala de aula ele é fundamental. Então, não se sintam envergonhadas, né? Eu entendo que o pessoal tenha ficado um pouco lá atrás, porque a gente também tem aqui a questão do aparato de filmagem, né? Mas, de vez em quando, eu vou me mover, porque eu gosto de ver o rosto e o olhar de todo mundo com quem eu estou dialogando, tá bom? Então, eu tenho hoje um limite de deslocamento, porque a gente também tem um público diferente nos assistindo, que é o público da educação à distância. Gostaria de mandar, né, um oi e um abraço carinhoso para os meus alunos e os outros alunos da educação à distância que ainda não são meus alunos, mas que estão aqui conosco me ouvindo agora, se tornam também meus alunos. Então, como é que a gente aprende para poder ensinar? No dia a dia de formação, né, nós temos aqui uma turma de normal superior também, agradeço muito. Eu gostaria que vocês levassem meu agradecimento à professora de vocês também, que incentivou a estarem aqui presentes. Mas vocês já se questionaram? A pedagogia está no 6º período, não é isso? E o normal superior, vocês já se questionaram como é que de tantas teorias que a gente tem, né? Vygotsky, Piaget, né? Quem mais? Gardner, Vallon, quem mais que vocês se lembram? Hã? Montessori, quem mais? Rousseau, né? Don Dewey, a gente tem uma infinidade, Paulo Freire, né? Magda Soares, que é da alfabetização. Então, a gente, ao longo do curso de pedagogia, ou nas licenciaturas de maneira geral, a gente é bombardeado de teorias, né? No caso nosso específico, eu selecionei 2 teorias que a gente vai ver hoje de forma mais aprofundada, porque elas estão relacionadas com esse novo jeito do professor aprender para ensinar, tendo como referencial a Base Nacional Curricular Comum, que é o material de trabalho de vocês. Quando vocês forem para a prática, é a BNCC que vai ser o guia de trabalho do professor e da gestão da escola, da elaboração de currículos. Então, como é que a gente aprende? Então, nós temos as teorias, né, dos psicólogos cognitivistas. Então, a gente tem ali o Piaget com a epistemologia genética, o Vygotsky com o socio-interacionismo, a gente tem o David Alzubel com a teoria das aprendizagens significativas, o Henri Vallon com a teoria da afetividade, e a gente tem o Roland Gardner com a teoria das inteligências múltiplas. Então, todos eles vocês conhecem, né? A gente tem as nossas preferências, e na pedagogia, quando a gente traduz esses teóricos para a sala de aula, a pedagogia o transforma em teóricos construtivistas, né? Mas no campo da psicologia são teóricos cognitivistas, porque tem a cognição como a ferramenta básica. Então vamos lá, o que vocês entendem por cognição? Alguém se lembra? Alguém gostaria de falar? Mente, raciocínio, o que mais? Imaginação, criatividade, pensamento, memória, atenção, abstração, percepção, juízo, são funções executivas superiores e que fazem parte do que a gente entende de cognição. Então, cognição é uma área específica do cérebro onde estão armazenadas e disponíveis para o indivíduo utilizar, né, as funções executivas superiores. No caso das teorias de Piaget, essas estruturas, que ele chama de esquema, vão maturando à medida que o sujeito vai o quê? Incursionando pelos 4 estágios de desenvolvimento, não é isso? Para Vygotsky, o foco já é o quê? A mediação social. É a sociedade, é a cultura, os signos e os instrumentos que vão promover não só o desenvolvimento da cognição,
e de todas essas funções que fazem parte dela e que também vão fazer com que os esquemas, as estruturas biológicas também se maturem, não é isso? Então, vamos lá. Então, isso a gente entende como cognição. Então, a gente tem lá as principais: atenção, linguagem, percepção, praxiais. O que são as praxiais? São as relacionadas ao desenvolvimento motor, né? Então, quando a gente fala em motricidade, a gente está falando das funções executivas superiores que dizem respeito às praxiais. A gente tem a da personalidade, a da inteligência e a da memória. Então, para que haja o desenvolvimento da cognição, o sujeito tem que ter a percepção de si, né? Ele tem que ter uma ação sobre ele mesmo, né? Vocês já observaram que quando a gente faz uma prova, né, nós estamos ali num período de estresse, não é isso? De ansiedade. Dá um friozinho, alguns têm um ligeiro desarranjo intestinal antes, não só de uma prova na escola, e depois quando a gente entrega a prova ao professor, né, eles levantam da carteira, vai lá e entrega a prova ao professor. O que acontece? A mente, a memória é retomada e a gente já começa a vislumbrar os erros e os acertos que a gente teve na prova, né? Então, uma das formas da gente minimizar, né, essa ansiedade dos alunos no ato de fazer uma atividade avaliativa, quer por escrito, ser na oralidade, é a gente transformar o aluno no sujeito ativo e dar a ele a voz em sala de aula. Isso é o que a gente tem em comum entre todos os teóricos cognitivistas. Piaget, Vygotsky, Vallon, Rod, todos eles. Inclusive o Paulo Freire, que era um teórico da campo da psicologia, né, na área da psicologia progressista. Então, aí a gente tem a aprendizagem como um processo contínuo. Então, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa assim, olha, à medida que a gente vai envelhecendo, eu não tenho condições de aprender. É muito comum a gente ouvir isso no discurso dos alunos da educação de jovens e adultos. Olha, professora, eu estou aqui porque eu gostaria muito de aprender a ler, mas eu já estou velho e não consigo aprender. Então, qual que é o argumento que a gente vai utilizar para melhorar a autoestima desse aluno? A aprendizagem é um processo contínuo, né? E o que é aprendizagem? A aprendizagem é uma capacidade, é uma habilidade, é um processo. O que vocês acham que é habilidade? Que é a aprendizagem? Ela é um processo no qual a gente aprende. E a gente aprende para que a gente possa o quê? Se adaptar ao meio. E uma vez que a gente aprende, a gente muda o quê? O comportamento. Quando a gente está em sala de aula e a gente pergunta assim para os nossos alunos, entenderam a subtração e a adição de reserva? E eles não são capazes de verbalizar se entenderam ou não, a gente já sabe que vai ter que retomar o planejamento da aula, mudar a estratégia pedagógica, mudar os recursos didáticos utilizados, porque a aprendizagem, ela não o quê? Efetuou. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente faz isso constantemente. E na pedagogia isso se chama intervenção pedagógica. Então, toda vez que a gente elabora um plano de aula, a gente tem que considerar a perspectiva de uma intervenção pedagógica, porque os sujeitos aprendem de diferentes formas, utilizando diferentes recursos em momentos o quê? Distintos. A aprendizagem, ela é individual de cada sujeito, né? Então, vamos aqui. Tanto esses autores, né, que a gente está discutindo agora do campo da teoria cognitivista, quantos da teoria comportamental, que não é objeto da nossa aula de hoje, mas que vocês já estudaram, quem está nos períodos iniciais ainda vão ter a oportunidade de conhecê-los, que são os teóricos comportamentais, né, os chamados behavioristas, que têm a perspectiva mais do treinamento do que da aprendizagem, que também é uma das formas de ensinar e aprender, tem essa concepção muito arraigada
de que o esforço e o processo repetitivo é necessário na aprendizagem. Então, isso a gente tem que levar em consideração, que é em função da plasticidade cerebral. O que seria a plasticidade cerebral? É a capacidade que o nosso cérebro tem de responder ao quê? Ao meio, não é isso? Vamos ver aqui, deixa eu ver se alguém está com o celular aqui na mão. Quem está com o celular fácil aqui? Bom, pega ele para mim, por favor. Qual que é o seu nome? Marlene vai pegar o celular. Marlene é mais ou menos da minha mesma geração. Marlene, levanta aqui, por favor. Vem aqui um minutinho. Vocês estão nos assistindo aí também. Vamos aqui, Marlene. Como que você usa o seu celular? Manuseia ele para mim, por favor. Geralmente é o WhatsApp. Não, independente da função que você usar. Então, você apoia ele numa mão e usa a outra. Não é isso? Agora uma mais jovenzinha. Como que é você? Hã? Jéssica, vem cá com o seu celular, por favor. Jéssica, aqui. Vamos virar lá. Como que você usa o celular normalmente quando você vai digitar alguma coisa? Só com uma mão. Só com uma mão? Você usa os 2 polegares? Não. Não? Quem é que usa os 2 polegares para digitar? Você é a Valquíria. Vem cá, por favor. Vamos lá, Valquíria. Só para a gente ilustrar aqui na prática o que é a plasticidade cerebral. Então, vamos lá. Então, tanto a Marley quanto a Jéssica, quanto a professora Jaqueline, utiliza ainda o polegar para o movimento de pinça. Agora a Valquíria já se adaptou às novas tecnologias e ela já deu novas funções para os seus polegares. Mostra pra gente, Valquíria, como que você usa o celular. Ela consegue articular os 2 polegares para escrever uma mensagem, para acessar as funções. Uma vez que a Valquíria desenvolveu essa habilidade, que nós 3 aqui ainda não temos, o cérebro dela é capaz de fazer novas conexões neuronais que não era capaz de fazer antes dessa habilidade, né? Isso se chama plasticidade cerebral. É a capacidade que a gente tem de aprender com os recursos. E isso faz no nosso cérebro por meio das conexões, que são as sinapses, né? Vocês se lembram disso? Entre os neurônios, novas janelas de aprendizagem são abertas. Vocês já imaginaram no meio hoje, que é tão rico em diversos estímulos, né? Promovidos não só pelas tecnologias da informação e da comunicação, mas também pelas formas novas da gente se relacionar com o outro e com o objeto do conhecimento? Quantas sinapses não estarão aí prontas para serem usadas? E quantas novas janelas de aprendizagem não estarão disponíveis para nós, professores, explorarmos em sala de aula? Obrigada, viu, meninas? Né? Então, ficou claro para vocês o conceito de plasticidade cerebral? Então, a gente tem que levar isso em conta. Cada vez que em sala de aula, no planejamento de aula, eu modifico, por exemplo, faço uma sala de aula invertida, trago os alunos aqui para frente para que eles possam falar o que eles já sabem sobre a cadeia alimentar, sobre o conceito de número, sobre a estrutura da frase, né, sujeito, verbo e complemento, sobre os biomas diversos. A gente está fazendo uma metodologia de aula invertida e estamos abrindo novas janelas de aprendizagem. Então, vamos lá. Quando a gente fala de plasticidade cerebral, neuroplasticidade, a gente tem que considerar a capacidade do nosso cérebro de reorganizar-se. Quando a gente perde uma função, por exemplo, num acidente vascular cerebral, né, quando a gente tem alguma área motora, geralmente danificada, ou mesmo da fala, né, então o nosso cérebro passa por um processo de reorganização. Da mesma forma, quando está sujeito a novas aprendizagens. Piaget chamava isso de que mesmo? De processo de reequilibração. Toda vez que o sujeito, depois de ter o conhecimento consolidado,
está desperto, né, por uma nova possibilidade, ele entra em um processo de desequilíbrio e precisa novamente o quê? Reequilibrar as suas estruturas internas, né? Depende da cognição, que reúne todas aquelas funções que a gente já discutiu aqui. Envolve também as redes neurais, por meio das conexões entre os neurônios, que se chamam sinapses, e também em relação à função, ou seja, para que é que eu vou usar aquilo? Aquilo que a gente usa todo dia, aqueles recursos de aprendizagem e conhecimentos que a gente usa todo dia, eles são mais acessíveis. Assim que a gente precisar, alguns se tornam até mecânicos, né? Mecanizados, como é o ato de dirigir, por exemplo. Depois que a gente aprendeu, a gente nem pensa mais, olha, vou passar a primeira marcha, porque eu preciso de mais força, vou colocar uma marcha 6, por exemplo, 5, porque eu preciso de mais velocidade. A gente já não faz isso mais de forma o quê? Marcadamente, pensando nas ações. A gente já faz isso de forma o quê? Mecânica. Tem um componente curricular que grande parte dos conteúdos são procedimentais, vocês se lembram deles? Qual o componente curricular que é esse? No arranjo didático, a gente tem 3 tipos de conteúdos, não é isso? Os conceituais, os atitudinais e os procedimentais. Os procedimentais têm a ver com o fazer, com o saber fazer, não é isso? A matemática é uma das disciplinas dos componentes curriculares que tem uma ênfase maior nos conteúdos procedimentais. Depois que o aluno adquire o processo, ele já faz o quê? Mecanicamente. Está na hora da gente o quê? Desestabilizar e ir aumentando o grau de complexidade, não só para manter o aluno motivado no seu processo de aprendizagem, mas também para que ele possa desenvolver o quê? Novos arranjos e novas janelas de aprendizagem, tá bom? Além disso, a plasticidade cerebral permite também, né, uma regeneração do sistema nervoso. Então, quando a gente está falando do processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que lembrar também que a gente tem os sujeitos da educação inclusiva, né? Quem já fez a leitura, e a maioria de vocês aqui já deve ter iniciado, discutido, nem que seja em discussões preliminares, a Base Nacional Curricular Comum. E já deve ter percebido que ela não fala em educação inclusiva, porque ela parte do princípio que todos nós aprendemos de formas distintas em tempos diversos, como a gente já ouve falar desde quando a gente começa a estudar as teorias do desenvolvimento humano. Então, estudar uma criança com uma deficiência auditiva, de uma criança chamada neurotípico, quer dizer, uma criança que tem um desenvolvimento dentro dos padrões na normalidade, envolve o mesmo planejamento didático, o mesmo planejamento de aula, porque a gente vai ter que prever recursos, estratégias e práticas diferenciadas para que a gente possa promover a aprendizagem o quê? De todos os nossos educandos, não apenas daqueles o quê? Que têm alguma deficiência qualquer que seja ela. Então, é desse princípio, né, que a BNCC ela parte. Então, voltando aqui, no campo da psicologia, a gente chama de teorias cognitivistas. No campo da pedagogia, a gente chama de construtivismo. Qual que é a característica primordial do construtivismo? Quem se lembra aí? O construtivismo, o aluno tem que ser o quê? Ativo no seu processo de aprendizagem, né? Porque é o aluno que vai construir o seu conhecimento. E ele vai construir o conhecimento só de ouvir o professor falar? O que é que vocês acham? Eu estou aqui, planejei uma palestra, uma aula expositiva, né? Vai só com a minha fala, por mais planejada, por mais pesquisas que eu tenha feito, pensado na organização dos slides, na sequência didática dos conteúdos, né, que a gente está tendo agora. Comecei lá pelos teóricos do desenvolvimento, não foi? Depois da plasticidade cerebral, agora já estou entrando no nosso campo de atuação. Isso é uma sequência didática pensada na hora que a gente vai elaborar uma aula ou uma palestra, não é isso? Quando a gente vai construir um texto, produzir um texto, não é assim que acontece? A gente não tem que ter esse planejamento?
Vocês acham que apesar de todo esse esforço, né, de todas essas práticas e conhecimentos e técnicas pedagógicas que eu utilizei, só com essa minha fala eu vou conseguir promover a aprendizagem? Não. Se vocês não participarem comigo, não tiverem em trocas, a gente não consegue o quê? Aprender plenamente. É claro que parte da minha fala vocês irão reter, mesmo porque encontram ancoragem em conhecimentos prévios que vocês já adquiriram na vida de vocês, nas leituras e durante o curso, né, encontram ancoragem, então é claro que muita coisa vocês vão o quê? Lembrar, mas isso não é um recurso dos mais eficientes, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, voltando ao campo dos teóricos, a gente tem os 4 estágios de desenvolvimento motor. É isso mesmo, de desenvolvimento motor? Estágios de desenvolvimento humano proposto por Piaget, que é o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Em cada um desses estágios, a gente tem características muito o quê? Distintas. No sensório motor, pessoal do normal superior aí, o que vocês me dizem dele? No sensório motor, qual faixa etária? O que você se lembra? São os bebês, né? Mais ou menos de 0 a 2 anos. E o que eles fazem? E o que é uma característica dessa época? Eles estão desenvolvendo o quê? Isso, estão desenvolvendo os sentidos e o alinhamento o quê? Motor. Essa é a característica básica desse estágio. Depois a gente tem o pré-operatório, que vem logo em sequência. Agora eu vou voltar para a pedagogia. Então, o que vocês se lembram aí do pré-operatório? Qual que é a marca do pré-operatório? Vamos ver o que vocês se lembram dele. Olha só, no pré-operatório vai sair, né, dos 3 anos até mais ou menos os 7 anos. É a fase, principalmente do período o quê? De escolarização. A gente vai pegar a educação infantil, creche, pré-escola e o primeiro ano e o segundo do ensino o quê? Fundamental. A marca desse estágio é o quê? O egocentrismo. Nesse período, para Piaget, o sujeito está construindo o quê? O eu. Então, ele reconhece o outro? Ele reconhece o nós? Não, mas isso quer dizer que Piaget fala que ele está no egocentrismo, está conseguindo o eu. Então, em sala de aula, eu não vou pôr estratégias de trabalho coletivo, por exemplo? Não, vou considerar que nesse momento o aluno está centrado na construção do eu, para que ele possa compreender o outro e o nós. Mas, ao mesmo tempo, apesar do Piaget reforçar o biológico como fator principal, ele não exclui o meio, né? O meio não é o preponderante na teoria do Piaget, mas é importante, não é? Então, mesmo que a criança esteja voltada para o desenvolvimento do eu, essa estratégia de colocá-los em grupo, de trabalhos coletivos, para que eles possam, entre outras coisas, aprender a partilhar experiências, brinquedos e conhecimentos, também faz necessário fazer. Estou reforçando isso porque sempre quando a gente olha em Piaget, a gente olha sempre o biológico e esquece que o social também é significativo para esse teórico. Bom? Depois nós temos o operatório concreto, onde grande parte daquelas funções que vocês me falaram da cognição estão em pleno desenvolvimento, mas o sujeito ainda opera com aquilo que ele consegue ver, sentir e perceber, né? E quando ele atinge o operatório formal ou o estágio das operações formais, ele já consegue comparar, atuar e efetuar situações, problematizar, discutir, criar hipóteses, já utilizando uma das funções executivas superiores das mais importantes, que é a abstração, né? É a capacidade de eu pensar em algo que eu não consigo o quê? Verificar a sua existência na concretude, não é isso? Então isso é fundamental, é um ganho enorme, né? Então quando eu falo da epistemologia genética, eu estou falando, olha lá, que as mudanças cognitivas resultam de um processo de desenvolvimento, que esse processo é coerente e é feito por sucessivas mudanças. Isso quer dizer que eu posso passar de um estágio para o outro? Não.
eu tenho que seguir todos aqueles estágios, todos nós, todas as etapas, não tem como pular. E depois, cada estrutura em sua respectiva mudança deriva da sua o quê? Antecessora. Então, para eu passar de um estágio para outro, eu preciso do desenvolvimento o quê? Das estruturas no estágio anterior. Compreendendo estrutura e esquemas como estruturas o quê? Biológicas. Bom? Então, voltamos aqui. A gente tem a tríade da aprendizagem, assimilação, acomodação e equilibração. Assimilação é quando o sujeito ele toma conhecimento de uma informação e ele vai buscar lá na sua memória, no seu pensamento, né, registro daquele conhecimento ou de um conhecimento que possa associar a ele informação e converter aquele conhecimento. Quando isso ocorre, a gente tem o quê? A acomodação, né? Fui capaz de utilizar, de empregar aquele conhecimento, ocorre o quê? A equilibração, não é isso? Então, na hora da gente ensinar um aluno, quando ele chegar à equilibração, ou seja, recebeu a informação, associou essa informação que ele recebeu a outras informações que ele já tinha, ampliou o conhecimento pré-existente, soube utilizar aquela informação, ele completou a tríade, assimilação, acomodação e equilibração. Eu, como professor, o que eu vou fazer? Vou acrescentar novos o quê? Elementos, para que o sujeito possa entrar em processo de desequilíbrio e iniciar o processo o quê? Novamente. Assim, não só eu estarei promovendo a aprendizagem, como estarei motivando também meu aluno o quê? A aprender, não é? A gente não aprende melhor quando a gente tem desafios, onde a gente pode associar conhecimentos, né? E a gente aprende também melhor quando a gente faz com o outro, né? Em duplas, em trio, toda a turma, né? Isso é extremamente importante. Então, aí a gente tem o quebra-cabeça, ali a peça A, né? É uma informação que está entrando e as peças que estão ali em ordem alfabéticas, encaixadinhas, enfileiradas, já são os conhecimentos pré-existentes. Então, vocês estão vendo ali que a peça, a informação A, com o pontinho, que está entrando, ela já tem o encaixe perfeito, né? A associação, ela foi o quê? Automática por esse sujeito. Mas a peça B, apesar dela encaixar na outra peça B, esse encaixe, ele não é o quê? Perfeito. Então, o sujeito, ele vai ter que o quê? Fazer adaptações, vai ter que ter um trabalho maior para que ele consiga o quê? Encaixar aquele conhecimento, aquela informação. E se isso não acontecer? A tríade, assimilação, acomodação e equilibração, ela não funciona? Não, a informação que às vezes, né, não tem um encaixe tão perfeito ou não tem um encaixe, ela fica armazenada no cérebro, lá na área da cognição, esperando o quê? Uma nova informação para associar ela e assim fazer o quê? Sentido. Isso em psicologia a gente chama o quê? Insight. Quando na alfabetização falam muito assim, C mais A é K. Então ele tinha já a informação do som e da escrita do C separado, a imagem da quebra-cabeça do A escrito e o som, grafema e fonema, mas ainda não tinha conseguido o quê? Fazer a junção. Então, quando ele consegue, ele tem o quê? Um insight, a aprendizagem consolidou. Tá tranquilo nesse ritmo? Tá? Alguma dúvida? Não? Tá? O pessoal que está aí na palestra, atrás da pilastra, tudo ok? Então, voltando aqui. Então, esses são os principais fundamentos do Piaget. É claro que ele vai falar de uma série de outras coisas, mas isso era o principal que a gente precisa discutir hoje, porque eu vou apresentar para vocês o desenho universal da aprendizagem, que é o objetivo da palestra de hoje. Vocês já ouviram falar no desenho universal da aprendizagem? E vocês acreditam que ele não originou nem na psicologia, nem na sociologia, nem na pedagogia, ele veio lá da arquitetura? O que um conhecimento de uma área tão distante,
que às vezes a gente nem considera no espaço escolar, a não ser quando a gente está estudando barroco, por exemplo, né? Que aí a gente vai precisar revisitar a arquitetura, nos emprestou um conceito que vai ser tão útil para a gente hoje e que diz respeito à Base Nacional Comum Curricular. Mas antes de chegar à BNCC, que é o Desenho Universal da Aprendizagem, a gente vai retomar alguns princípios de Vygotsky. Vocês conhecem, já ouviram, já estudaram do Vygotsky os 4 pilares genéticos dele, que normalmente a gente estuda, né? Pensamento e linguagem, pensamento evolutivo, zona do desenvolvimento proximal, nível de desempenho real, nível de desempenho potencial. Tá tudo na ponta da língua esses conceitos? Não? Pois é, e eu ainda vou provocar uma situação aqui de conflito, porque além desses que vocês já sabem que tem um dever de casa, que é de ir lá, voltar e rever esses fundamentos do Vygotsky, eu ainda vou colocar mais lenha nesse fogo, que eu ainda vou apresentar os 4 pilares, os 4 planos genéticos que o Vygotsky propõe na sua teoria. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de socio-interacionismo, o Vygotsky fala que todas aquelas funções cognitivas superiores, pensamento, linguagem, atenção, memória, para Piaget precisam de maturação biológica. Para Vygotsky, eles precisam de o quê? Interação social. É por meio da interação social, do uso de símbolos e de instrumentos e de signos permeados de cultura, é que eu vou desenvolvendo o quê? Essas funções executivas superiores. Bom? Então, a partir daí, eu tenho como dos conceitos fundantes do Vygotsky os instrumentos e os signos. O que é um instrumento? Deixei cair o instrumento agora. Deixei cair o instrumento, né, que é necessário para que os alunos do curso à distância possam me ouvir. Então, esse microfone é um instrumento, não é isso? Então, o instrumento é aquilo que eu uso para fazer o quê? Alguma coisa. E o signo é o significado disso. Então, esse instrumento que eu estou usando, ele serve para que os alunos que estão em outras regiões aqui do entorno de Governador Valadares possam participar aqui conosco e compartilhar desse momento conosco, não é isso? E isso tem uma simbologia, tem um significado, não tem? Que é o quê? A formação continuada deles e de vocês. Então, instrumento é aquilo que eu uso para fazer alguma coisa, e signo é aquilo que aquilo significa, aquilo que representa. Esse significado, ele é o quê? Cultural, né? É um consenso entre os sujeitos daquela cultura que determina isso. Por exemplo, aqui no Brasil, pesquisar é um ato do quê? De investigar, estudar, elaborar pesquisas, produzir conhecimento. Lá na Espanha, pesquisar tem outro sentido, por exemplo. Pesquisar é uma investigação policial, né? Porque são o mesmo instrumento, a busca de conhecimento sobre algo, mas significados o quê? Diferentes, né? Então, vamos lá. Vygotsky ainda fala, né, de que a linguagem ela tem 2 funções. Uma é a fala social, que eu utilizo para comunicar com o outro, que ele chama de intercâmbio social, e tem a fala do pensamento generalizante, que é individual. E, novamente, eu remeto a vocês para que, em contexto de sala de aula, fiquem muito atentos aos alunos enquanto eles estiverem fazendo prova. Enquanto os alunos estão fazendo prova, dá para a gente perceber muito do que a gente precisa colocar nas nossas aulas futuras. Né? Quando o aluno está fazendo prova, a gente não vai olhar só se ele está colando, não. Né? Quando eu estou em sala de aula aplicando prova, primeiro eu olho de quem que ele está colando. Se vai valer a pena a minha intervenção ou não, né? Porque dependendo, não vou. Porque vocês, como alunos, sabem que esse mapeamento da sala de aula em dia da prova é outro, não é isso? Os combinados onde que vai sentar já é negociado o quê? Previamente, não é?
Então, eu como professora olho primeiro, não está perto, então pode, né? Porque a gente vai observando a sala de aula para que o aluno também aprenda a estudar por ele próprio. Mas a questão que eu quero aqui é que quando a gente olha os alunos a fazerem prova, e é muito comum a gente usar esse recurso do Vygotsky, que é a fala generalizada. Quando vocês estão numa questão que vocês sabem a resposta, mas não sabem transcrevê-la para um outro instrumento, que é a língua escrita. A língua escrita é um instrumento, né, de um signo que é a língua o quê? Falada, a oralidade. As duas, elas têm uma diferença. Então, quando eu vou passar de um para o outro, né, eu costumo ter um probleminha, não é? Escrever é uma tarefa árdua. Aí, na hora da prova, o que os alunos fazem? Eles usam a fala generalizada. Eles falam para eles mesmos. Quem faz isso aqui? Na hora de prova, né? Então, a gente fala para organizar o quê? O pensamento, né? Então, tem a fala generalizada ou fala internalizada, ela tem essa função. Então, quando os alunos precisam utilizar esse recurso de falar com eles mesmos para resolver uma questão de prova, para resolver uma questão em sala de aula, eu tenho que revisitar aquele conteúdo, porque ele entendeu o conceito, mas ele ainda não sabe aplicar esse conceito para resolver o quê? Uma situação, problema. Então, eu tenho que voltar, porque eu não posso ficar só no campo dele saber o que ele é, mas não saber o que? Empregar, ou como que ele vai utilizar. Então, eu tenho que rever. Então, olhem agora esses momentos de prova de uma outra forma, que é um momento rico da gente entender os processos de aprendizagem, como é que a nossa turma está, tá bom? Então, a linguagem, a gente utiliza ela com o propósito de comunicação, não é? E a nossa comunicação, ela precisa ser o quê? Clara e objetiva para que o nosso receptor consiga entender o que eu, emissor, estou falando, não é isso? E a linguagem também pode fazer com que os indivíduos, o quê? Se interacionem com os outros nos diversos âmbitos, profissional, afetivo, não é isso? E aí eu entro nos planos genéticos de Vygotsky, que são 4. Essa é novidade para vocês, não é isso? Então, vamos lá. Eu tenho a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese. A ontogênese vocês estudaram muito na antropologia. Então, vamos ver o que é isso. Quando eu falo de filogênese, eu estou falando daquilo que é inerente à espécie, né? Então, são partes do desenvolvimento humano que é genético, é biológico. Então, apesar do Vygotsky privilegiar o social, ele considera também que o biológico tem um papel importante no processo de desenvolvimento. Então, vamos considerar aqui que filogênese tem a ver com aquilo que é biológico da espécie humana, né? Eu não vou. Não, porque eu tenho um limite, o quê? Da biologia da minha espécie. A ontogênese diz respeito ao sujeito daquela espécie. Então, nós, seres humanos, pertencemos ao quê? Nós somos primatas, assim como muitos dos macacos, nem todos, mas alguns, não somos? Então, aquilo que é específico da nossa espécie, do indivíduo da nossa espécie, que é o ser humano, é o que o Vygotsky chama de ontogênese. Por exemplo, nós, seres humanos, somos o quê? Bípedes, não somos? E na filogênese, o que a gente tem em comum com os outros primatas? O uso de instrumentos, por exemplo. É comum tanto aos homens quanto ao quê? A outros primatas, né? A inteligência é comum tanto ao ser humano quanto também a outros o quê? Primatas. Mas bípede é o ser humano dentro dessa espécie. Então, a ontogênese é aquilo que diz respeito ao indivíduo daquela espécie. A sociogênese é aquilo que está relacionado ao quê? A cultura. É a aprendizagem que vem o quê? Da cultura. E a microgênese é que está relacionada à zona do desenvolvimento proximal. Aqui na sala, por exemplo, eu tenho quase que umas 40 pessoas, se eu tiver muito ruim de estimativa.
cada um de nós temos uma microgênese, porque a microgênese diz respeito ao ser o quê? Individualmente. Tá? Então, aí eu vou ter zonas do desenvolvimento proximal também o quê? Variadas, porque cada um tem o quê? Uma zona do desenvolvimento proximal para diversas coisas. Ficou claro para vocês o que é ontogênese, filogênese, sociogênese e microgênese? Em sala de aula, o que a gente vai considerar principalmente são a sociogênese, né? E a microgênese. A sociogênese, interação da turma, e a microgênese, sujeito, o indivíduo isolado da turma. Então, a gente tem que considerar a turma como um todo e o sujeito na sua individualidade, quando a gente estiver, por exemplo, fazendo um planejamento. Então, ali é um esquema dessas 4 planos genéticos, né, do Vygotsky, de forma mais detalhada, né? Vai servir de estudos futuros para vocês, não é isso? Da próxima vez que eu quero, né, que eu vier aqui dar uma palestra, vocês vão falar para mim na ponta da língua cada um deles, é isso? E aí a gente retoma o principal conceito do Vygotsky, né? Que é o de zona do desenvolvimento proximal. Então, esse aí ninguém esqueceu, não é isso? Então, zona do desenvolvimento proximal é a distância entre aquilo que o sujeito sabe fazer sozinho como? Utilizando os recursos, as ferramentas e as estratégias que ele já desenvolveu. Isso eu chamo de nível de desenvolvimento real. E aquilo que ele consegue fazer com a ajuda do outro, que eu chamo nível de desenvolvimento potencial. Então, essa distância é que eu chamo de zona do desenvolvimento proximal. Quem é que vai encurtar essa distância? O professor, mediador, o colega que às vezes tem um pouquinho mais, está um pouquinho mais avançado na matéria, que mais? Um vídeo que eu levo para a sala de aula, que mais? O conteúdo que está ali descrito no texto que eu pedi para ler, né? Então, os recursos que vão atuar na mediação para encurtar essa distância entre o que o sujeito consegue fazer sozinho e o que o sujeito consegue fazer com a ajuda do outro, considerando que esse outro também pode ser o quê? Um vídeo, o que mais? Um artigo, um jogo, né? Então, olha a enormidade ou a infinidade de estratégias e recursos didáticos que a gente pode levar para a sala de aula, né? Para promover a aprendizagem. Lembrando que cada um de nós aprendemos de forma o quê? Diferente. Aí a gente entra no desenho universal da aprendizagem, né? Que está baseado principalmente nessas 2 teorias. A epistemologia genética de Piaget e o socio-interacionismo do Vygotsky, bom? Então, o desenho universal da aprendizagem, ele veio da arquitetura, como eu falei já previamente para vocês. Então, nos anos 70, havia uma preocupação muito grande dos arquitetos de promover bem-estar, de que as construções, principalmente as construções públicas, fossem acessíveis ao maior número de pessoas, não só em termos de acessibilidade, mas que as pessoas pudessem também usufruir dos espaços arquitetônicos da cidade, né? Aqui acho que em Governador Valadares também começou isso, em Belo Horizonte a gente está agora de incentivar as pessoas a explorarem os espaços da cidade, que é o Viver em Cidade, que é um programa que está lá, que está sendo desenvolvido lá. Então, isso começou na arquitetura. E nós, na educação, pegamos esse conceito, né? Só que não com a arquitetura, mas com a aprendizagem. Como é que eu vou fazer para que o processo de ensino-aprendizagem seja acessível ao maior número de sujeitos e que isso ocorra de forma o quê? Prazerosa. Então, nós puxamos esse conceito de desenho universal da aprendizagem da arquitetura, né, que lá é só desenho universal, e colocamos a aprendizagem e aí convertemos em desenho
universal da aprendizagem. O que é? É um conjunto de princípios e estratégias relacionadas com o desenvolvimento curricular que procura reduzir as barreiras no ensino e na aprendizagem. Então, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com o currículo. Lembrando que o currículo não é só conteúdo, não é isso? O currículo é o quê? Sequência didática, é processo avaliativo, ele é o que mais? O que mais que faz parte do currículo? Eu tenho o currículo oculto, não tenho? Eu tenho o currículo que eu tenho, que é o ideal, que é aquele que eu tenho que dar em sala de aula, não é isso? Porque vai ser cobrado na prova. Então, a gente vai trabalhar com os conteúdos de ensino, aquilo que eu tenho que ensinar para o meu aluno, no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro bimestre, ou se a escola está organizada por etapas letivas. Então, é o material de trabalho do professor. Então, a gente vai sentar, pegar esse material, analisar esses conteúdos, pensar qual que é a melhor sequência didática, ou seja, por onde é que eu vou começar, qual que é a sequência mais lógica para que o aluno possa adquirir aquele conhecimento, pensar nas estratégias, nos recursos didáticos que eu vou utilizar, né? nos projetos de intervenção ou nas intervenções pedagógicas que eu vou ter que fazer. Então, ele traduz também como conjunto de princípios e estratégias que permite o docente definir os seus objetivos de ensino. Então, quem já fez a leitura da BNCC, já viu que a BNCC ela traz 10 competências gerais a serem desenvolvidas, né, pelos educandos ao longo da educação básica, e ela fala não em conteúdos de aprendizagem, mas em objetivos de aprendizagem. Está lá, né? Qual que é o seu nome? A Mariana recebeu a professora do 4º ano do ensino fundamental. Está lá, vai dar aula hoje de geografia, e ela viu que um dos objetivos de aprendizagem é que os alunos aprendam a identificar e reconhecer as diferenças entre os diversos o quê? Biomas. Não vai estar lá para ela a questão de que o que é bioma, quais são os biomas que a gente tem no Brasil, né? E como que a Mariana vai fazer? Como normalmente você faz, Mariana, ou faria em sala de aula? Quando na BNCC a gente não tem mais a relação de conteúdos. Então, quando o professor vai preparar a aula, esses conteúdos, eles são traduzidos em objetivos de aprendizagem, ou seja, as habilidades e competências que os alunos terão que adquirir. Uma dessas habilidades e competências que a gente está tendo aqui no exemplo é identificar e reconhecer as diferenças entre os biomas. É isso que você vai receber para fazer o seu planejamento de aula, né? E como que você faria no processo normal? Podem ajudar a Mariana, viu, gente? Sintam-se à vontade. Mariana está nervosa, então vamos ajudar ela. Vai pesquisar primeiro o que são biomas. Depois ela vai adaptar a linguagem do material pesquisado à linguagem apropriada para os alunos em sala de aula. Depois ela vai verificar o quê? A sequência didática. Essa sequência didática é específica muito do professor e do conhecimento que tem a turma. Mariana, por exemplo, vai começar por aqueles biomas que estão mais próximos da região que o aluno mora. Porque aí ela vai pedir para ele, no trajeto de casa, observar o tipo de vegetação, em que estado que está aquela vegetação, com folhas, com frutos, sem frutos, né? O que mais que ela vai pedir para observar? Quando ele viajar, né, se ele já observou, fotografias. Sim. Então, aí a Mariana vai o quê? Pensar a sequência dela de aula. E é exatamente assim que propõe o desenho universal da aprendizagem. Então, antes de entrar para a sala de aula, o desenho universal da aprendizagem fala assim, olha, o planejamento de uma aula, ele não é efetivo.
Eu tenho que fazer o planejamento de aula de acordo com o objetivo da aprendizagem. Então, pegando do início ao fim o conteúdo sobre biomas, né? Então, eu faço o quê? Tipo um mapeamento de tudo que eu vou ensinar sobre aquilo. Né? O que é, quais são os seus tipos, quais são as características, quais regiões tem, né? Como que eles funcionam em cada época do ano. Então, não é, eu faço o planejamento assim, hoje eu vou falar o que é bioma. Aí, na outra aula, eu vou falar quais são os tipos de bioma. Eu vou fazer o quê? Um planejamento até que eu feche todo aquele o quê? Assunto. Essa é a ideia do desenho universal da aprendizagem. Então, a gente parte da nossa ferramenta de trabalho, que é o currículo escolar. Eu parto dos métodos de ensino, daquilo que eu tenho disponível, e é muito importante a gente levar em consideração o que a escola tem também disponível, e o que a escola tem em termos de recursos didáticos não pode servir como um limitador da minha prática docente, né? A gente tem outras estratégias a seguir. A capacidade do professor também, né? Ele tem que ver o que ele sabe sobre aquilo, né? E uma vez diagnosticado que ele precisa de aprender, então ele precisa o quê? Aprender antes de entrar o quê? Em sala de aula. Deixa um recadinho lá de professor de geografia do segundo turno, para dar uma olhadinha, te indicar um material. O que não pode é quando a gente não sabe, não tem domínio de um conteúdo, que acontece muito na escola. Quando vocês forem para a prática de vocês vão ver que isso acontece demais. É o professor que vai entrar na sala e fala assim, quem tem uma matriz aí que possa me emprestar? Né? Ou aquele professor que não dá aquele conteúdo porque ele não sabe. Aí quando vocês forem fazer a prova do Enem, você fala assim, mas eu não vi isso, eu não vi aquilo, eu não estudei aquilo outro. Então o professor ele tem que pesquisar, principalmente na área de atuação da pedagogia e do normal superior, que nós vamos ter que trabalhar com língua portuguesa, ciência, geografia e história, né? Dar os primeiros conhecimentos, as primeiras informações de conteúdos que às vezes a gente não domina, e nem temos que dominar tanta coisa assim. Não somos professores de história, não somos professores de geografia, então a gente tem que o quê? Estudar antes, pesquisar antes, capacitar antes de ir para a sala de aula, e não se esgota aí, né? Tem o trabalho também com a família e com a comunidade. A aula não se encerra na sala de aula. Então aí nós temos, para a gente já ir finalizando, os princípios do desenho universal da aprendizagem, que são 3. O primeiro deles é proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Então, eu tenho que trazer o aluno para que ele se envolva no seu processo de ensino-aprendizagem, né, que ele faça parte desse processo. O segundo princípio é proporcionar múltiplos meios de representação. Então, se eu estou trabalhando com biomas, por exemplo, desenhos, registros escritos, fotos, né? Então, vídeos, diversas formas de representar o mesmo tipo de quê? De conhecimento. E o terceiro princípio, proporcionar múltiplos meios de ação e expressão. Então, dar voz aos alunos para que eles possam explicar como é que eles entenderam. E a partir daí a gente fazer o quê? As intervenções, tá bom? Então, esses 3 princípios. Então, olha só. No primeiro deles, que é o proporcionar múltiplos meios de envolvimento, a gente tem estimular o interesse dos alunos e motivá-los para a aprendizagem, recorrendo a múltiplas o quê? Formas. Uma dessas formas eficientes, a gente pediu o aluno para pesquisar antes. Ou os alunos em sala de aula, eles têm interesses muito diferentes, né? Tem alunos que gostam muito de ciências, tem outros alunos que gostam muito de matemática. Então, aproveitar essas áreas de interesse específico
e solicitar esse aluno que faça uma apresentação para a turma, né? Que ele pesquise em casa e traga no dia seguinte. É uma forma da gente mobilizar e manter os alunos interessados. No 2, em proporcionar múltiplos meios de representação, né? Representar a informação de conteúdos em diversos formatos, né? A gente tem a tecnologia agora que viabiliza isso, né? Traz para a escola novas formas de representação e permitir formas alternativas de expressão, né? A escola gosta muito de trabalhar com modelos fechados, né? Olha, muitos de vocês às vezes já devem ter ouvido o pai na hora de ensinar a gente a fazer uma atividade quando a gente era criança. Olha, eu sei fazer, mas não sei fazer do jeito da escola, porque a escola tem um procedimento que é específico desta instituição. O desenho universal da aprendizagem, ele traz, olha, deixe os alunos construírem eles próprios novas formas de o quê? De resolver uma dada situação. Ela vai ser muito mais significativa do que os modelos o quê? Ensinados pela escola, porque será construído com os próprios recursos e saberes dos alunos, tá bom? Então, esse é o terceiro princípio. Aí, no nosso planejamento de aula, de professor, o que a gente tem que considerar? Né? Caracterizar o contexto de aprendizagem, né? Depois, planificar. O que quer dizer isso? Definir objetivos, estratégias, recursos e formas de avaliação. Depois, implementar o processo de ensino-aprendizagem e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Então, no desenho universal da aprendizagem, eu não avalio para mensurar o que os alunos já sabem. Eu avalio para identificar o que já está concluído, o que está em desenvolvimento e onde eu vou fazer o quê? A intervenção. Isso ocorre muito nas escolas. Avalio, identifico o que o aluno sabe, o que está em desenvolvimento. O que não é comum de ocorrer na escola é a intervenção, né? E para que haja aprendizagem, a gente precisa da intervenção. Então, lá na BNCC tem o PIP, né, que é o Plano de Intervenção Pedagógica. E esse plano de intervenção pedagógica foi entendido durante um tempo na nossa legislação como recuperação paralela. E aqui, por causa da luz, né, não vai dar para vocês verem direitinho, mas a gente tem ali como é que aprendemos, quais são as ações mais efetivas. Então, a gente tem ali, olha, 90% de garantia na promoção da aprendizagem, os alunos vão aprender os conteúdos, que é o quê? Aplicar na prática ou ensinar o outro. Então, toda vez que eu tenho situações que os alunos possam aplicar um conhecimento teórico numa situação prática, ou que ele possa explicar isso a outro colega ou a outra pessoa, essa é uma das formas mais eficientes de promover o quê? A aprendizagem. Lá no nosso plano de aula, ela deve ser o quê? Considerar. Outra é o quê? Participar de uma discussão. Então, seminários, debates, onde os alunos possam trocar informações, que eles possam construir juntos, entrar em consenso, discordar, né? Às vezes até uma necessidade de interromper aquele debate ou seminário, pesquisar mais, retomar o seminário. Então, é uma segunda forma eficiente de aprender. Depois, assistir ao vídeo, porque no vídeo a gente tem diversas linguagens. Então, eu tenho a imagem, eu tenho a fala, eu tenho que as figuras de linguagem, eu tenho todo um enredo que possibilita também a aprendizagem. Depois, eu tenho ali o ato de ver, né? O de ouvir e o de ler, que é 10%. Então, a gente precisa considerar isso em sala de aula. Então, onde é que a gente pode atuar com mais interesse dos alunos? É a leitura? Não, olha nós mesmos, nosso processo de formação. Né? Se eu tivesse chegado aqui e discutir com vocês um texto para ler, não é? Então, na leitura, aí tem um texto ali que eu não sei, aí eu já pulo, aí já aquele tema era necessário para a compreensão do outro texto.
Então, as formas mais eficientes que a gente tem de aprendizagem é colocar o aluno para praticar o que ele aprendeu, colocar o aluno para ele ensinar uma outra pessoa, e o que mais? Fazer com que o aluno ele possa o que mesmo? Olha a segunda lá, olha. Participar de uma discussão. São as formas mais o que? Eficientes de aprendizagem. E o que vocês acharam do desenho universal da aprendizagem? Né? Tá novo, tá chegando aqui, e ele é um quebra-cabeça lá, que envolve a questão das representações da ação, os estilos de aprendizagem, orientações diversificadas, tecnologias, objetivos individualizados, inteligências múltiplas. Uma coisa que é muito difícil da gente conseguir organizar na escola, que é o trabalho cooperativo entre os professores, a gente trabalhar de forma coletiva e interdisciplinar, e para não deixar de fora, que é extremamente importante, a afetividade, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês os meus contatos. É sempre um prazer dialogar com vocês, né? Então, tá ali, jaqueprof@yahoo.com.br, jaqueprof@gmail.com.br. Quiserem saber mais sobre o desenho universal da aprendizagem, aqui foi só uma introdução, pode mandar um e-mail, vai ser muito prazeroso discutir com vocês, tá? Podem mandar, é um prazer. Dúvidas, gente, curiosidades, gostaram? Foram momentos prazerosos? Foi muito bom. Gostei muito também de estar aqui presente, foi uma delícia. Espero que os alunos também do curso à distância tenham curtido bastante. E é sempre bom, por mais que eu não consiga vê-los daqui, né? É sempre bom a gente ter esse contato mais próximo. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigado, professora Adeline. Antes do encerramento, quero também agradecer a visita que hoje recebemos das alunas da professora Maria Elisa. A professora Maria Elisa também entra no nosso corpo docente, uma professora muito mais divina também. Você vê que eu acho dificuldade que não traga uma compensação. Né? Com certeza. Você tem uma professora rigorosa, na exigência, de todas as coisas, mas é uma pessoa boníssima. Mas tem o direito de ser exigente. Mas ela está sendo exigente porque é necessário, né? Sim, a exigência é boa. Assim como também aqui as nossas professoras do curso de pedagogia. Não? Diga-me. Nós temos a nossa professora presente também, a Professora Lucilene. Já deixou no normal superior? Ótimo. Normal superior. Diga o que é mais sério. É, o antigo. E essa interação, né, com as atividades aqui do curso de pedagogia é uma oportunidade que a gente deve estreitar, né? Em outras ocasiões, não somente esperando a ocorrência de um evento assim maior, uma expressão acadêmica maior, mas em muitas das nossas atividades ao longo do curso, é plenamente possível a gente estabelecer essa interação, né, que vocês virem, né, também há um debate aqui com as alunas do curso de pedagogia, com as professoras do curso de pedagogia. Com certeza nós estaremos engrandecendo a formação tanto do grupo do curso de magistério quanto do grupo que cursa pedagogia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa colaboração, segundo se eu aprendi na lição, parece-me que esse trabalho em equipe
É um dos fortalece, meios mais é um dos meios. fecundos de aprendizagem. Pronto. Então, fica aí a sugestão para essa finalidade. Bom, quero agradecer muitíssimo, então, à professora Jaqueline Figueiredo, por mais uma vez estar conosco na faculdade, trazer o seu conhecimento, né, ao nosso desenvolvimento. Agradecer a presença das nossas alunas aqui, do curso de graduação, os nossos alunos aqui do curso de graduação. Já agradeci e reforço mais uma vez a presença do pessoal do magistério. Agradecer a esses que nos acompanham no canal online, a nossa transmissão aí durante todo o período que ocorreu, e dizer a eles que em outros momentos, em outras ocasiões, nós reforçaremos essa atividade também pelo canal online, né, nos aproximando sempre, né, somos uma única comunidade acadêmica e assim deve ser. Na sequência, nós teremos aqui na faculdade, no nosso saguão, aqui na entrada, que nós chamamos uma área de convivência, nós teremos ali um evento, e para anunciá-lo, eu vou tomar a liberdade de chamar aqui a presença do vereador Paulo Costa, que se encontra conosco, também o professor, que ótimo. Pronto, já? Professor Jaqueline. Sim, gostei muito, pequeno passo. Ah, que bom. O vereador Paulinho Costa, coincidentemente, acompanha a história do início da faculdade, desde o nosso primórdio, né? E na noite de hoje,